Deus é bom, graças a Deus. O nosso Deus, o único Deus, Deus soberano, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus capaz de dividir, de juntar, de fazer segundo a sua vontade e o seu querer, de manifestar o sobrenatural e de operar em meio ao caos. Nosso Deus é o Deus único e soberano. A Timina ainda esteve aqui orando pelo Rio Grande do Sul, está passando por um caos, por um momento de dificuldade, e mencionou como o nosso único Deus. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, Ele é o único. Isaías 43, 11 diz, que Ele é o nosso Deus e Ele é o único Deus. Isaías 44, 6, Ele diz: eu sou o primeiro e o último e não há outro além de mim. Isaías 45, 5 diz que Ele é o único Deus, ainda que nós não o conhecemos. E no verso 7 Ele diz: eu faço o bem e crio o mal, eu faço a paz e crio as trevas. Eu sou o Deus que faço todas essas coisas. O nosso Deus está no comando de todas as coisas. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece os nossos pensamentos, sabe quanto fios de cabelo tem em nossa cabeça. Ele nos conhece e nos escolheu e nos elegeu e nos chamou para operarmos, para sermos a diferença, para fazermos segundo a tua vontade. Graças a Deus. Louvamos a Deus por esse dia especial, por esse dia que é o dia das mães, o dia sobre o qual Deus nos propôs de estarmos juntos para quem pode com suas mães e aqueles que não têm suas mães mais presentes, mas um dia tiveram suas mães ou têm suas esposas, sobre o qual pode se alegrar, sobre o qual pode receber dessa bênção que Deus nos propõe através de uma mãe. Louvo a Deus pela minha esposa, louvo a Deus pela minha mãe, louvo a Deus pelas pessoas que eu amo, que estão em minha volta, que são mãe, que me acolheram com muito carinho, com muito amor. Louvo a Deus porque o nosso Deus é um Deus sobre o qual derrama graça e poder em nossas vidas, através das pessoas, através das mamães, através segundo o seu propósito, sobre o qual Ele predestina para estar conosco, caminhando juntamente. Amém? Glória a Deus. Então Deus abençoe a cada vida, Deus derrama graça, poder, unção, milagre. Deus abençoe você, mamãe, nesta noite especial. Que o seu dia não seja apenas no dia da mamãe, no segundo domingo do maio. Que seja você recebida e reconhecida todos os dias da sua vida, assim como você merece. Tem assim Deus te colocado dentro de um lar, dentro de uma casa, para assumir a sua maternidade espiritual, a sua maternidade de mulher, de esposa, de mãe de filhos, e fazer segundo a menção e segundo a vontade do Senhor, segundo aquilo que Deus tem chamado, segundo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, como mãe, como esposa, como mulher virtuosa, como mulher guerreira, como mulher abençoada por Deus, para gerar, para proteger, para cuidar, para alimentar, para estar presente, fazendo a diferença na vida do homem sobre o qual tem liderado, sobre o qual é chamado para ser sacerdote, sobre o qual é chamado para ser a diferença, sobre o qual é chamado para exercer a sua paternidade no lar, mas juntamente com você, esposa, juntamente com você, mãe. Você, mãe, que deve ser auxiliadora. Você está numa missão juntamente com o marido. Você está caminhando lado a lado, está ali incentivando, está ali direcionando, está ali fortalecendo em tempo de caos e dando direção para que a tua família vai bem, segundo a palavra de Deus orienta em livros de Provérbios. Amém? Glória a Deus então pela sua vida que se encontra aqui nesta noite. Gostaria de compartilhar uma palavra então de Deus para os nossos corações, mas antes de iniciar essa palavra, eu gostaria que você trouxesse a sua lembrança o primeiro dia de sua conversão. A questão é que todos nós temos um momento de conversão, sim ou não? Todos nós temos lembranças. Algumas lembranças de repente que trouxe a conversão em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio a problemas, em meio a circunstâncias sobre o qual muitas vezes trouxe um desgaste em sua vida conjugal, familiar, espiritual. Outras de maneira natural. Muitos já nasceram em berço evangélico, muitos já nasceram no caminho do Senhor, já sendo instruído, assim como a palavra de Deus nos ensina, em Provérbios também nos ensina, no capítulo 19, já tem ensinado o seu filho desde pequeno, tem crescido já nesse caminho. Então, certamente você tem alguma lembrança, de repente outros menos, alguns mais, mas lembrança de quando se converteu, do primeiro momento de conversão, do primeiro instante que
pôde receber ao Senhor na sua vida, pôde presenciar a presença do Espírito Santo, pôde ter essa experiência da presença do Senhor na sua vida? Todos nós temos, sim ou não? Sim ou não? Alguns não têm então, sim ou não? Todos nós temos essa experiência, e isso é importante, e isso é legal, é algo fantástico, porque mesmo que muitos de repente já tenham nascido em berço evangélico, mas em algum tempo da sua vida teve que escolher caminhar com Jesus, teve que escolher estar na presença do Senhor, teve que escolher buscar a presença do Espírito Santo. Por exemplo, a Emily, minha filha, ela já nasceu em berço evangélico, já nasceu desde pequena nos caminhos de Deus, aliás, desde muito nova, desde pequena, já fazendo a obra de Deus, porque ainda quando era muito pequena de cola, ela já estava indo trabalhar nos encontros, já estava indo trabalhar em retiro, já estava indo trabalhar na obra de Deus, acompanhada, de repente não exercendo uma tarefa, mas estava junto lá, né, caminhando conosco, né, e hoje faz a obra. Então ela já tem uma história, mas um tempo da vida dela ela teve que escolher isso, e não foi por nossa imposição, não foi por nosso motivar, sim, mas não foi por nosso empurrando ela para fazer isso, mas ensinando para que ela pudesse escolher isso um dia na vida dela. E ela assim fez. Ela hoje é batizada, ela hoje faz ministério, mas porque houve um querer da parte dela, houve uma decisão da parte dela. Então todos nós temos experiência na nossa conversão, nos primeiros instantes da presença do Espírito Santo se manifestando, dando direção, fortalecendo, instruindo, movendo no nosso interior. Mas o que no final das contas vai valer a pena não é o início da nossa conversão, mas sim o final. A palavra de Deus nos ensina no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versos 8, né, que mais vale ao fim das coisas do que o começo. E não que devemos desprezar esse momento de conversão, esse momento sobre o qual tivemos uma manifestação da presença de Deus, tivemos essa manifestação do Espírito Santo se movendo em nosso coração, mas sobre o qual o que vai valer a pena é continuar tendo uma vida contínua na presença, buscando a presença de Deus. Porque muitos são aqueles que de repente tiveram uma experiência na presença do Senhor e hoje se encontra afastado, hoje se encontra distante, hoje se encontra longe da presença do Senhor. Então mais vale o final das coisas do que o começo, porque ali se mostra você sido perseverante, ter buscado a presença do Senhor continuamente. E a palavra de Deus também nos ensina no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 18, né? Aquele que pensa estar de pé, cuida para não cair. Porque às vezes nós achamos que está tudo certo, está tudo legal, está tudo bacana, mas estamos entrando num caminho sobre o qual muitas vezes não estão de acordo com a vontade de Deus, estamos caminhando em direção contrária à manifestação da presença do Senhor, estamos caminhando em direção contrária à presença de Deus, e Deus quer manifestar na minha e na sua vida de uma maneira fantástica, a experiência de receber a vida eterna, de estar celebrando a manifestação da graça do Senhor, que é receber a salvação na vida eterna. E isso só vai ser possível através de uma vida de experiência contínua na presença do Senhor, experimentando todos os dias a presença do Senhor, sobre graça, sobre poder, sobre unção, sobre milagre, sobre a manifestação do Espírito Santo. Então nós devemos nos atentar, devemos analisar os nossos corações, para que possamos assim então chegar naquele grande dia e estarmos na presença de Deus. E como é importante a gente ter esse entendimento, essa compreensão, porque o Senhor nos fala em várias instâncias, em vários pontos, em vários versículos da palavra de Deus, sobre o qual Ele manifesta a importância de receber a vida eterna. João 3,3 diz: se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para ser salvo por meio dele e receber a vida eterna. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 5,24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 6,40, essa é a vontade do Pai, que todos creiam no Filho e tenham a vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina em vários pontos, em vários versículos, sobre o qual Ele quer trazer a importância de receber a vida eterna, de ter uma vida contínua na presença do Senhor, de vivenciar a palavra de Deus constantemente em nossa vida.
não somente em situações sobre qual nos traz lembrança, situações sobre qual nos traz uma manifestação de um querer, uma dependência, situação sobre qual nos traz uma dependência de caridade, mas uma vida contínua, nos tempos bons, nos tempos ruins, nos momentos alegres, nos momentos infelizes, mas ter uma vida sobre qual, quando chegar o grande dia, nós podemos ver que fomos perseverantes, caminhar na presença de Deus, e não se afastar da obra do Senhor. Mais vale é o fim das coisas do que o começo. O começo tem a sua importância, mas quando eu permaneço, eu recebo a coroa da vida, da salvação, da vida eterna juntamente com o Pai. E a palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 35, gostaria de compartilhar convosco nessa noite. Hebreus 10, 35, diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco de tempo mais, um pouco mesmo, Ele virá. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo a trombeta? Ou só eu? Todos vamos subir então. Um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, Ele virá, aquele que há de vir, e não vai demorar. Algumas traduções dizem, não tardará. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos, agora diga comigo assim, juntamente esse versículo assim, nós, mais forte, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Amados, embora o livro de Hebreus seja uma epístola, aqui ele nos traz um sermão a respeito de conduta e posicionamento, a respeito de uma decisão de vida, a respeito de uma postura de cristão. Esse livro aqui relata que o povo hebreu estava pensando em abandonar sua fé, estava abandonando em deixar de buscar a presença de Deus, devido ao sofrimento e devido às perseguições sobre o qual eles estavam passando. Quantos são aqueles que já enfrentaram dificuldade na sua vida? Muitos, ou todos nós, né? Já enfrentamos dificuldade, já enfrentamos situações sobre muitas vezes nos fez pensar a respeito do nosso ministério, a respeito da nossa família, a respeito do nosso trabalho, a respeito da nossa vida que temos levado. São problemas sobre o qual nos traz lembrança, nos traz sentimentos de dor, nos traz sentimento de preocupação, nos traz sentimento sobre o qual nós começamos a analisar, pensar, ponderar sobre a situação sobre a qual estamos passando. E o povo de Hebreus aqui mencionado estava passando por dificuldade. O povo de Deus aqui, o povo de Hebreus estava passando por sofrimento. A Bíblia diz que eles estavam sendo perseguidos e eles estavam pensando em abandonar as suas fé, devido à situação sobre a qual estavam passando, devido às perseguições sobre a qual estavam enfrentando. E em nossa vida não é diferente. Na nossa vida de hoje, passamos por dificuldade, passamos por situações, passamos por problemas, onde muitas vezes pensamos em abandonar a fé, onde muitas vezes pensamos em desanimar. E a Bíblia nos diz que o problema não está em você pensar em desistir, está em você deixar com que esse alimento sobre o qual você tem recebido, que não provém de Deus, mas da dificuldade sobre a qual você está recebendo, toma conta da sua vida, a ponto de você não deixar mais o Espírito Santo se manifestar na sua vida. Porque quem nos convence da obra de Deus? Somos nós? Sim ou não? Oi? O Espírito Santo? Não somos nós. Eu não sou salvo. Você é salvo? Sim ou não? Então eu posso dizer que eu sou salvo também, né? Nós temos que ter essa convicção. Eu não sou salvo porque eu tenho algum poder especial que me torna salvo,
mas porque o Espírito Santo de Deus me traz essa certeza, me traz essa direção de caminhar na presença de Deus, de fazer a obra do Senhor, de se afastar do caminho da perdição, de se afastar do caminho do mal. E a palavra de Deus inclusive nos orienta e nos ensina, né, que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, vamos passar pelo vale da dificuldade, vamos passar pelo vale dos problemas, mas o Espírito Santo de Deus vai estar conosco, nos dando o fortalecimento em nosso coração e nossa mente, para que possamos assim então perseverar mediante a obra que Deus quer operar na nossa vida, mediante o operar de Deus, sobre qual o propósito irá se cumprir em nossa vida. Só que existem situações sobre qual que muitas vezes abala a nossa vida, principalmente em tempos sobre qual nos traz lembranças, que são datas comemorativas, tempos festivos, tempos que mexem com lembranças, sobre qual muitas vezes íamos a pensar em situações, em problemas, em coisas que ficaram no passado. E ali então de repente surge um diagnóstico médico, uma vida que estava indo tudo bem, uma vida que estava de acordo com a vontade de Deus, uma vida que estava o homem e a mulher trabalhando juntos para o bem comum, de fazer aquilo sobre o qual Deus estava operando em sua vida, em seu ministério, em seu projeto financeiro, espiritual, conjugal, familiar, tendo um desenvolver aí muito bonito, muito alegre diante da presença de Deus. Mas surge um diagnóstico de enfermidade, surge um diagnóstico de doença, onde muitas vezes obtém morte e abala a estrutura familiar, e abala a situação, seus planos, seus projetos, abala tudo aquilo sobre o qual estava colocando diante da presença do Senhor, estava orando, estava firme e perseverando. E esse dia chega para todo mundo, o dia da morte, o dia da enfermidade, o dia de uma situação inesperada, de um problema inoportuno, de um problema sobre o qual houve um desemprego, houve uma enfermidade, houve uma dificuldade financeira. Esse dia vai chegar para todos, mas o que a Bíblia nos orienta e nos ensina é continuar olhando para o alto, é não deixar com que as dificuldades sobre qual são prepostas já diante da palavra de Deus, que nós iríamos passar, afeta a nossa vida. Nós não podemos evitar de passar pela dificuldade, nós não podemos evitar de não enfrentar tais dificuldades, mas nós podemos sim nos preparar para que quando a dificuldade bater na nossa casa, na nossa porta, na nossa vida, não venha nos atingir, não venha nos desanimar, não venha fazer com que nós se sinta desanimado a ponto de abandonar a nossa fé, assim como esse povo que estava angustiado, estava entristecido, estava desanimado, estava, como diz os catarinenses, desacorçoado, estava com seus corações entristecidos devido a tais circunstâncias que estava vivendo. Mas a palavra de Deus nos orienta e nos diz que o Senhor não se alegra, e diz essa palavra, tá? Com os frouxos. Ele não se alegra com os frouxos, aqueles que não perseveram, aqueles que não permanecem mediante a dificuldade, aqueles que não permanecem mediante a tais situações. Não se recue mediante os problemas, mas avance mediante a fé sobre a qual você tem recebido, porque a fé, ela não provém, não é algo natural, ela é espiritual, é Deus derramando, mas isso é uma decisão pessoal. Embora a fé ela é espiritual, embora a fé ela não procede de algo natural, ela é algo sobrenatural, para você crer em algo que ainda não aconteceu, ou algo que ainda vai acontecer, ela é algo espiritual, mas você tem que agir no modo natural, é de perseverar, é de não deixar com que a circunstância sobre a qual está em sua volta venha tomar conta da sua vida, a ponto de fazer com que a sua fé venha se sucumbir, venha se apagar, venha se tornar inativa na sua vida. Verso 38 diz assim: Deus não tem prazer naqueles que se recuam. Amados, Deus ele não se alegra, Deus não tem prazer, Deus não sente alegria naquele sobre o qual, quando está caminhando na presença de Deus, volta para trás, desiste, desanima, larga o betes, como diz o pastor, larga os betes. Deus não tem prazer. Deus ele quer que continua perseverando, mesmo que as coisas estejam indo mal. Há um problema financeiro, há um problema familiar, há um problema conjugal, há um problema espiritual, há um problema profissional, há um problema em sua saúde, na área física, mas nós devemos olhar para o alto, devemos depositar a nossa confiança no Senhor, de que esse problema vai ser resolvido. E por que eu falei que se inicia no natural, embora é algo sobrenatural? Porque eu tenho que tomar posição de buscar
conhecimento, posição de buscar revelação de Deus. Não estou falando de você buscar revelação de Deus em pessoas, mas na palavra do Senhor. Direção de buscar a presença do Senhor, conhecimento da palavra, aquilo que acrescenta na minha vida, aquilo que vai me ajudar no meu casamento, na minha vida profissional, vai me dar instrução, direcionamento. A palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos direciona. E temos que ter essa comunhão com Deus constantemente, para que quando o problema chegar, eu não deixe com que esse problema se torne um caos na minha vida, a ponto de eu abandonar a fé sobre a qual eu tenho depositado na presença de Deus, sobre a qual eu tenho buscado na presença do Senhor. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já se sentiu desanimado? Quantas vezes você já se sentiu fraco? Já se sentiu pensando em desistir de tudo, largar do seu ministério, largar da sua família, abandonar os seus projetos? Quantas vezes você já pensou em abandonar tudo e se prender no mundo de desânimo, de angústia, de tristeza, de amargura, devido às circunstâncias sobre a qual você estava vivendo? Versos 36 diz assim, é necessário ter paciência. Diz assim comigo, é necessário ter paciência. É necessário ter paciência, porque existe dificuldade, existe problemas, existem situações sobre as quais passamos que vai levar um tempo. Existe, infelizmente ou felizmente, porque a questão é que Deus vai trabalhar em meio ao caos, Deus vai trabalhar em meio a tais situações, mas existem situações sobre as quais vamos passar que vai levar um tempo, e vamos ter que ter paciência. Vamos ter paciência. Um casamento, para ser transformado, renovado, ele não vem do dia para a noite. Se o teu casamento não tá bem, você tem que procurar recursos, mas é necessário que você tenha paciência, para que Deus possa operar a obra, para que Deus possa mover no coração da sua esposa, para que Deus possa mover no coração do seu marido. Se você de repente se encontra numa vida de caos financeiramente falando, está desempregado, está passando por dificuldade financeira, começa a orar a Deus, coloque sua vida diante da presença de Deus, mas é necessário que você tenha paciência. De repente você tem orado pelos seus filhos, pelos seus familiares, e que estão distantes da presença de Deus, mas é necessário que haja paciência. É necessário que você continue perseverando, é necessário que você continue orando, é necessário que você continue buscando a presença de Deus, é necessário que você continue colocando os seus familiares na presença do Senhor. Não desanima, não regressa, não pare, não volte para trás, porque Deus não se alegra com aqueles que desistem, com aqueles que voltam para trás, mas Deus quer que todavia nós perseveramos e buscamos a presença do Senhor. Normalmente, quanto tempo leva um tempo de gestação? Um tempo de gestação, quanto tempo leva? Normalmente 9 meses. Tem os que são mais apressados, nascem de 7, 8, né? Tem aqueles que querem enrolar até quase o 10º mês, né? São as 39, 40 semanas? 40 semanas, né? Tem, mas normalmente são 9 meses, exato? Só que esse tempo de 9 meses, existe tempo sobre o qual muitas vezes são agradáveis, e muitas vezes tem problemas, tem situações sobre o qual são desagradáveis. A esposa, a mulher, nem sempre passa 9 meses agradável em sua gestação, em seu tempo de gravidez, porque tem tempo que passa por dor, tem tempo que ela passa por uma situação sobre a qual se agravou por causa da gravidez, tem um tempo sobre o qual ela vai passar por enjoo, vai ter aquele momento que ela vai se sentir fraca, as suas pernas vão inchar, vai ter dores de cabeça. É lógico que eu estou falando aqui alguns sintomas, algumas situações, mas até onde eu sei, a gravidez, ela não são iguais para todo mundo, né? Por que eu sei disso? Fala assim, você não sabe nada de gravidez. Pouquinho eu sei, porque eu sei, porque minha esposa é mãe de 2 filhos, porque eu tenho irmãs que têm muitos filhos, e conheço muitas mulheres que teve filhos também, e as experiências de cada uma são diferentes. Por exemplo, minha esposa passou os 9 meses da gravidez dela tendo enjoo, vomitando e dando comida para o cachorro. É para vocês irem aí. Vocês esqueceram de pôr kkk aqui, né? Mas do Eric, né? Da Emily já não. Da Emily nós morava em apartamento, daí não tinha cachorro, mas do Eric teve.
Mas assim, tem mulheres que não tem a Tímina. Vou pegar esse exemplo, a Tímina aqui. A Tímina, eu não sei agora, mas até as últimas vezes que estava perguntando para ela, ela falava que não tinha enjoo. Falava, tem enjoo? Não. Tem enjoo? Não. Eu falei, poxa, mas você não tem enjoo? Não, não. Agora não sei. Mas tem gente que não tem enjoo durante os 9 meses de gravidez. Então não é iguais para todas as mulheres. Tem mulheres que passam 9 meses de cama, né? Devido a algumas dificuldades, algumas situações que agrava, problema no rim, né? Problema na bexiga. E tem mulheres que passam a gravidez inteira, inclusive tem outros filhos e deseja ter mais 10. Mas a questão que eu estou mencionando nisso é que é o seguinte: embora a gravidez tenha seu momento de dificuldade, tenha seu momento onde muitas vezes ele não é agradável, no final das contas, quando estiver com seu filho na mão, ela vai dizer, valeu a pena. Sim ou não? Não é fácil, né, Pedro? O Pedro falou sim com autoridade, que eu, né, gostei do sim de mãe dele. É brincadeira, né? É que você viveu também, né, Pedro? Teve a experiência. Mas é verdade. Mas é verdade. Embora a mulher tenha aquele tempo sobre o qual muitas vezes, né, enjoo, não está bem, não está legal, perna inchada, cabeça doendo, mas quando ela receber o filho, ela não vai falar, agora não quero receber meu filho, porque todo esse problema nós não se trata com exceção, tá? Existem exceções no mundo que a gente não trata com exceção, mas as mulheres vão receber os seus filhos nos braços com grande alegria, satisfação, e vai dizer, valeu a pena. Mas algumas não vão querer ser mais mães, né? Muitas vão falar assim, agora chega, um só tá bom, 2 tá bom, 3 fechou. Tem aquelas que 7, tempo mais antigo, né? Minha mãe, 8, 10, né? 12, 20. Tinha gente que não tinha televisão, 50, né? Tô brincando, 50, né? Acho que não tem, né? Acho, né? Não sei. Mas assim, a questão é que as mulheres vão ter os seus filhos, e vai ter algumas que vão dizer que não quer ter mais filhos. Por quê? Porque elas se desagradaram com o filho que tiveram. Não gostei do meu filho, ele não veio com o olho do jeito que eu queria, não veio com o cabelo do jeito que eu queria, não veio com o pezinho do jeito que eu queria. É por causa disso, sim ou não? Não, mas por causa das pode falar, dificuldades. Um homem falou, tem que ser uma mulher. É por causa das dificuldades. Mulher tem dificuldade em suas gestações, dificuldade diante das situações que passa. Não, mas dificuldade vai dizer com que elas, eu não quero ser mais mãe. Não é verdade? Você nunca ouviu isso, homem ou mulher que está aqui nessa noite? Nunca ouviu assim, eu não quero, um tá bom. Mas ela vai falar que um tá bom por causa das dificuldades que passou. É claro que existe também a situação financeira sobre a qual, no tempo que vivemos, 2 filhos se torna mais difícil, 3 filhos se torna inviável, 4 se torna mais difícil ainda. Mas a dificuldade limita. Mas é lógico que ela vai ter prazer em criar os seus filhos. Então durante esse tempo de gestações existe estágio, bons e agradáveis, satisfatórios e alguns que são desagradáveis, mas no final das contas vai valer a pena, do mesmo modo, do mesmo sentido, quando nós nos convertemos na presença do Senhor, vamos passar por momentos de caos, por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, por momentos de angústia. Vai ter momentos prazerosos sim, momentos de experiência do agir do Espírito Santo, momentos sobre o qual o Senhor vai derramar bênçãos em nossas vidas, e vamos poder testemunhar acerca daquilo que Deus está operando em nosso coração, em nossa casa, em nossa família, né? É a mesma situação, mas no final das contas, o que vai valer a pena é o final, é receber a bênção do Senhor, é estar de acordo com a vontade de Deus, é receber os filhos nos braços e poder olhar, valeu a pena os 9 meses de gestação, porque agora eu me alegro com a bênção que Deus tem entregado na minha vida. Romanos capítulo 5, verso 3 diz assim, nós sentimos alegria em nossos sofrimentos, porque produz perseverança. Algumas traduções diz paciência, né? E a paciência, esperança, e a experiência, e a experiência, esperança. Então veja bem que aqui em Romanos está dizendo que a alegria em meio ao sofrimento. Por que a alegria em meio ao sofrimento? Porque é gostoso sofrer? Porque traz prazer sofrer? Sim ou não? Não tem alegria. Quem quis falar, levanta a mão quem quer sofrer. Se alguém levantar a mão porque quer sofrer, a gente vai orar para essa pessoa, porque está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está desanimada, está desacursoada, está passando por um problema em sua vida que devemos orar por ela. Mas ninguém vai querer passar em sua sã consciência por um problema, dizer que sente prazer
né, por sofrimento, dizer que sente prazer em passar por sofrimento, porque não é legal, não é agradável, não é satisfatório passar por sofrimento, não é. Mas a palavra de Deus diz que a alegria em meio ao sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento, ele produz perseverança, paciência, e essa paciência produz experiência, e essa experiência sobre a qual passamos vai produzir esperança, esperança de que as coisas vão se solucionar, vai ter uma nova direção, vai ter um novo rumo, uma nova posição. A esperança sobre a qual produz diante da presença do Senhor. Eu tenho que ter essa esperança de Deus, sobre a qual, quando eu estiver passando em meio ao caos, em meio à dificuldade, eu olhar para o alto e falar: eu sei que Deus, tudo isso é o seu propósito. Eu estou enfrentando uma dificuldade agora, estou passando por um problema agora, estou enfrentando uma situação agora, mas eu sei que vai chegar o grande dia, sobre o qual eu vou me regozijar, me alegrar, eu vou sentir alegria, ânimo, prazer em estar em tua presença, porque eu perseverei. E é isso que esse versículo está dizendo no livro de Romanos, que devemos perseverar em meio ao sofrimento, que devemos ter paciência em meio ao caos, mesmo que porventura venha demorar, porque às vezes nós, na nossa concepção humana, nós queremos as coisas para já, né? Estamos passando por dificuldade. Deus, o Senhor diz na tua palavra: eu quero, né? E que nem aquela criança vinha: eu quero. Mas o Senhor disse: mas não é hora, não é momento, porque ainda o seu coração está perdido, está desanimado, está traçando caminhos errados, e se eu te der, você vai se perder. E tem muita gente que passa a vida inteira passando por um caos. Eu não estou trazendo isso como um ponto de desânimo, ao contrário, estou trazendo como um ponto de alegria, para você se alegrar, porque o Senhor vai te entregar a coroa da vida, se assim for. Mas tem pessoas que passam sua vida inteira porque ainda não foram preparadas para receber tais bênçãos sobre o qual, se receber, vai se perder, vai desanimar, vai regressar, vai voltar para trás, vai largar a presença do Senhor, vai deixar de seguir o princípio da palavra de Deus, vai se afastar do propósito do Senhor. E Deus ainda assim fala: mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Senhor, mas já faz 2 anos, e agora já se fazem 12 anos, e agora já se vão 32 anos, e o Senhor está dizendo: mais um pouquinho. Mas de repente vai chegar o grande dia, sobre o qual eu e você vamos estar pulando essa alegria na presença do Senhor, e nós vamos olhar para trás e vai falar: valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena todo o tempo de angústia, valeu a pena todo o tempo de perseguição, porque hoje eu estou aqui agora, me alegrando na presença do Senhor. Glória a Deus. Não perca as expectativas que você tem depositado, né, em sua fé em Deus. Não perca as expectativas, porque às vezes colocamos muitas expectativas na nossa fé em Deus, né? Nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra de Deus, cremos e acreditamos que a palavra de Deus é verdade, é rema para a nossa vida. Vemos que a palavra de Deus, ela é boca, instrumento de Deus para ser operado, transformado, sobre o qual nos molda, nos modifica, transforma, renova, nos fortalece, fala conosco, nos ensina. Cremos que a palavra de Deus nos dá direção. Cremos que a palavra de Deus não é somente a palavra de Deus, mas como é o poder de Deus efetuado, através sobre o qual vai manifestar na vida de todo aquele sobre o qual tomar posse da palavra de Deus. Nós cremos disso, nós cremos porque nós temos também experiência. Graças a Deus nós podemos dizer isso, sim ou não? Sim ou não? Você tem experiência na palavra de Deus? Sim, então, a palavra de Deus, ela nos traz experiência. Graças a Deus, nós cremos que a palavra de Deus, ela nos traz esperança, que nós não viemos perder essa esperança, que nós não viemos perder a esperança no Senhor, na fé que depositamos na presença de Deus. Porque muitas vezes lemos a palavra de Deus, há muitas promessas, há muitas revelações, há muitas palavras sobre o qual muitas vezes nos faz pensar e analisar: Senhor, eu tenho lido na sua palavra bênção tal, eu tenho lido na sua palavra sobre o qual o Senhor operou em tantos povos, operou em tantas pessoas, quantos milagres. A tua palavra, há muitas promessas, mas eu não consigo olhar em nenhuma promessa que se cumpriu na minha vida. Talvez o que está precisando é eu não estar preocupado com aquilo que ainda eu não recebi, mas começar a olhar a palavra de Deus de uma forma sobre a qual Deus quer que você analisa e veja aquilo que Deus quer operar na sua vida. Porque muitas vezes vemos naquilo que apenas nós queremos receber, e não naquilo que Deus quer fazer em nós. E a partir daí a tua vida vai tomar uma nova direção. A partir daí a tua vida vai tomar um novo rumo.
a partir daí, as bênçãos de Deus vai ser constante derramada em sua vida. Por que, pastor, você diz isso? Não, porque a palavra de Deus nos ensina que nós, através da nossa experiência de vida, de receber a palavra de Deus, pessoas vão olhar para mim e para você e vão se converter. Não é por mim, não é por você. Foi assim na vida do povo de Deus quando estava lá em Atos. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos dá direção. Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações, Atos 2,44, todos que criam estavam juntos e tinham algo comum. A palavra de Deus menciona um povo sobre o qual estava buscando a presença de Deus, discípulos sobre o qual estava vivendo segundo a palavra do Senhor, um povo sobre o qual estavam se rendendo à presença de Deus e perseverando em meio a tais dificuldades. Estou falando de dificuldades sim sobre as quais viviam. Eles eram perseguidos, mediante a tais situações, pelo simples fato de aceitar Jesus em sua vida. Mas nós, todavia, nós temos a palavra de Deus em acesso contínuo, todos os momentos da nossa vida. Nós podemos ler no nosso quarto, nós podemos ler no nosso trabalho, nós podemos ler na nossa casa, nós podemos ler aonde nós estamos, mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não só traz o conhecimento, mas como está ali para nós se fortalecer em meio ao caos. Estou passando por dificuldade, a palavra de Deus é refúgio. Estou passando por uma situação adversa, a palavra de Deus é refúgio. Eu devo carregar ela no meu coração, eu devo carregar ela na minha mente. Amém? Eu quero ser rápido aqui agora, porque quando ele começa a levantar a plaquinha, é sinal que eu estou falando demais. Daí eu tenho que ser mais rápido. Mas aqui, para alcançar a promessa de Deus, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Porque o próprio Deus, diz em sua palavra aqui que Deus não se alegra com os frouxos, não se alegra com aqueles que desanimam, aqueles que voltam para trás. Ele quer que nós sejamos perseverantes na sua palavra, perseverante no seu propósito. E nós não devemos, temos que nos cuidar para não se tornar um desertor da palavra de Deus, das promessas de Deus, da vontade de Deus. Porque quando nós desertamos a palavra de Deus, corre o risco de não haver tempo de voltar a viver a essência do Senhor. E começa a analisar os fatos sobre o qual o mundo oferece como algo satisfatório, sobre algo sobre o qual vai preencher os nossos corações. E realmente, num momento, num instante, ele vai preencher, mas é uma vã, sensação de que isso tudo está dando certo. Mas quando vir a cobrança, daí vai ser doloroso. Por isso devemos permanecer na palavra de Deus. Versículo 35 diz assim, não rejeiteis a vossa confiança, que avulta grande galardão. O que está dizendo aqui? Avulta grande galardão. Minha língua enrola, porque é de mineiro, mas acho que eu falei certo. Galardão. Vamos deixar assim. Mas está dizendo assim que traz grande recompensa. Agora fica mais fácil falar, Então é que ela traz uma grande recompensa para a nossa vida, que nós buscamos. Então não rejeiteis a vossa confiança, que traz grande recompensa. Nós devemos ser contínuo, porque no final das contas vai ser satisfatório, porque a recompensa que o Senhor vai derramar na minha e na sua vida vai ser satisfatória. E eu preciso agora, antes de acabar o meu tempo, mencionar aqui alguns pontos necessários e importantes para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela nos ensina algo poderoso, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é a respeito da obra da carne, Porque ela diz sobre as obras da carne, e isso é bom porque nos atenta. O que é a obra da carne, As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, e ciúmes, glutonaria e bebedeira, São essas coisas que a obra da carne nos oferece. Está em Gálatas lá. Só que o que eu quero dizer aqui nessa noite é algo muito mais poderoso, não do que a palavra de Deus, estou dizendo a respeito, muito mais poderoso a respeito daquilo que vamos receber como discernimento agora. Porque às vezes pegamos esse trecho e achamos só isso aqui sobre o qual eu posso me perder. Não, mas existe coisas que estão por trás dessas coisas que é obscura. Sobre o que estão por trás dessas coisas que os nossos olhos não alcançam se não for através da presença do Espírito Santo, que os nossos olhos não conseguem enxergar se não for através da manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela não deve ser apenas lida, porque se você apenas lê a palavra de Deus, ela se torna um livro comum, um livro de leitura, um livro que traz conhecimento, um livro que traz algum ensinamento através da leitura, mas não traz revelação.
E eu quero trazer algo aqui sobre o qual você venha ter uma experiência de revelação, para que você possa então entender porque tais coisas ainda têm travado na sua vida. Muitos têm sofrido decadência, quer dizer, estão retrocedendo em sua vida, né, na sua vida de fé, pois ainda se encontra preso em sua velha vida. Agora assim, nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, nós descemos a água do batismo e conhecemos sobre as obras da carne, mas estamos, claro, assim, entendemos sobre as obras da carne e sabemos que nada dessas cometemos. Mas por que ainda eu estou preso em algumas situações? Por que ainda eu estou passando alguma dificuldade? Por que ainda estou enfrentando algumas situações? Por que ainda eu estou preso, amarrado em alguns problemas em minha vida? E eu tenho 5 pontos para falar aqui, que eu vou deixar para a próxima vez. Por quê? Porque eles levantaram a placa de socorro, e essa placa de socorro é assim, não vai dar tempo. Mas assim, eu vou passar para você em uma próxima oportunidade, em um próximo momento, em uma próxima direção, eu passo para você. Porque eu não gostaria de passar de uma forma sobre a qual atropela tudo, você não vai entender e eu não vou conseguir passar. Tá? Então fica para uma próxima vez. No nome de Jesus. Mas vamos ficar de pé então, no nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Queria que a turma do louvor estivesse aqui rapidinho. Vamos cantar um louvor só para fazer uma oração e já vamos passar para frente. Glória a Deus. Coloque seu coração agora de uma forma especial na presença do Senhor. Não que não esteja, sabe? Mas de uma forma especial sobre a qual eu digo que você se entrega totalmente. Você abre o seu coração mesmo e deixa Deus manifestar a sua vontade. Deixa Deus manifestar o seu querer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Abre seu coração. Eu vou estar orando por sua vida. Querido Pai, Deus amado, Deus poderoso, Deus precioso, Deus sobre o qual quer operar em nossas vidas algo poderoso, sobre o qual ministra os nossos corações, ministra as nossas vidas e nos dá direção e nos dá fortalecimento para caminhar em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio às situações sobre o qual muitas vezes traz desânimos, desgaste, angústia, tristeza em nossas vidas. Pai querido, amado Deus, eis aqui seu povo, eis aqui seus filhos, sobre o qual tem buscado a sua face, estão aqui, ó Deus, com seus corações abertos para serem transformados, para receber da transformação sobre o qual procede através da sua presença, mas não uma transformação superficial, não uma transformação externa, mas a transformação que procede, ó Deus, do nosso coração sendo moldado, nosso coração, ó Pai, recebendo um coração sobre o qual procede do Senhor, um coração novo, um coração disposto, um coração amável, um coração, ó Pai, sobre o qual tem experiência com a Tua verdade, com a Tua palavra, com a Tua vontade, ó Pai. Ei Deus, te glorificamos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Declare isso nessa noite. Aleluia, declare bem forte. Aleluia.
Tu és grandioso, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Tu és o único, Tu és o soberano, Tu és o majestoso, o poderoso, ó Pai. O único, o digno. Aleluia, Senhor. O verdadeiro, o único, ó Deus. Aleluia. Em nossas vidas, ó Pai. E por isso glorificamos. Porque Tu és o único Deus, o único Senhor, o único Rei e Salvador das nossas vidas, sobre o qual rendemos graça, sobre o qual glorificamos, sobre o qual bendizemos, sobre o qual adoramos, sobre o qual bendizemos, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, no qual rendemos graça nesta noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, as palmas é para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus.